Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Diamantino Feijó. Eu sou médico veterinário, formado pela Escola de Veterinária da UFMG. Também realizei mestrado em inspeção e tecnologia de produtos de origem animal naquela instituição. E depois eu entrei no Ministério da Agricultura. Hoje eu sou auditor fiscal federal agropecuário. E nos meus trabalhos dentro do Ministério, eu fui convidado para um grande desafio que foi estruturar o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, o conhecido PNCRC. E nos trabalhos desenvolvidos para a instituição desse programa no Ministério, eu tive que aprimorar todas as minhas, os meus conhecimentos, adquirir novas formas de abordagem desse tema, e eu fiz a minha especialização em controle de resíduos e contaminantes na Escola Nacional de Veterinária de Nantes, na França. E com essa bagagem e com a ajuda de um time de auditores de colegas, foi possível, então, estruturar esse importante programa, essa importante ferramenta que é utilizada pelo governo federal para fazer o controle de resíduos e contaminantes. E, por essa razão, eu estou aqui para poder ajudá-los nesse processo, no concurso do Ministério da Agricultura, para que vocês conheçam, na prática, quais são as possíveis abordagens que esse concurso pode trazer, e é o meu objetivo fazer com que vocês tenham êxito nesse processo e, logicamente, possam acertar todas as perguntas que possam vir a ser apresentadas para vocês. Então, esse é o nosso Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, a logomarca que traz a sua identidade visual. E para esse objetivo, para ajudar vocês, para poder passar no concurso do Ministério, nós montamos um cronograma que eu espero que seja útil para o pleno entendimento do conteúdo e para que vocês possam, ao final, entender de fato a importância do programa e conseguir o objetivo, alcançar o objetivo de vocês, que é acertar aí todas as possíveis perguntas que podem aparecer no concurso. Então, com esse objetivo, eu vou apresentar para vocês a introdução, nós vamos conversar um pouco sobre o contexto do programa e, consequentemente, nós vamos trabalhar de forma temporal, formando uma linha de raciocínio, como o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes ele é estruturado. Ou seja, nós vamos passar pela composição estrutural, os objetivos, a interface do programa de resíduos com os organismos internacionais. Nós vamos ver o impacto que resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes ambientais podem levar aos produtos de origem animal. E aí sim nós vamos passar por uma parte muito importante, que é a utilização dos princípios do uso prudente de produtos veterinários em animais destinados à produção de alimentos. Por fim, caminhando para o final desse objetivo, eu vou mostrar para vocês como que o PNCRC ele é estruturado. Então, eu vou mostrar para vocês o subprograma de análise de resíduos e contaminantes e como que o médico veterinário ele vai fazer a amostragem, como essa amostra vai ser coletada, encaminhada para o laboratório, e depois nós vamos ver um pouquinho sobre a importância que é o laboratório dentro do programa de resíduos. Então, como essa amostra ela é recepcionada, analisada e, por consequência, o resultado final expedido. E, por fim, nós vamos apresentar uma série de questões de concurso que são perguntas que eu entendo que são consagradas, que são importantes, e nós conseguimos fazer uma seleção de perguntas que abrangem todo o conteúdo do PNCRC, para que, ao final, vocês estejam bem preparados para responder essas diferentes perguntas. Então, nós vamos começar, nesse contexto, falando um pouquinho da legislação, que eu gostaria de mostrar para vocês.
Em tela cheia, eu gostaria de dar um destaque muito grande, que seria a primeira legislação, que é a Instrução Normativa número 42 de 1999. Ou seja, ela se constitui na linha mestra, na espinha dorsal do Plano Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes. Por meio dela, o governo federal institui o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. É um programa que começou lá no ano de 1986, mas ele vem sendo atualizado ao longo dos anos e hoje a base legal do programa é a IN 4299. Então, não esqueçam disso. Então, como que o Plano de Controle de Resíduos e Contaminantes ele é embasado, ele é instituído no Brasil? É por meio da IN 4299. E a todo ano o Ministério da Agricultura ele atualiza o escopo de substâncias que são monitoradas no âmbito do Programa de Controle de Resíduos. E no ano de 2017, o Programa de Resíduos e Contaminantes no Brasil ele é instituído pela Instrução Normativa IN 9 de 2017. E vocês podem ver que esse programa ele cobre as principais espécies que são destinadas à produção de alimentos, né, como a carne bovina, suína, caprina, ovina, equina, a carne de coelho, aves, avestruz, leite, mel, ovos e pescado. Outra legislação de extrema importância que também em tela cheia eu gostaria de destacar para os senhores. Sem dúvida nenhuma, essa é uma legislação de extrema importância. Por quê? Porque ela institui a proibição quanto ao uso de 2 tipos de produtos veterinários aqui no Brasil, que seriam os nitrofuranos e seria o cloranfenicol. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, é uma legislação que tem uma probabilidade muito forte de ser cobrada nesse concurso. Então, quais são possíveis substâncias, né, produtos veterinários que são proibidos para a utilização em animais destinados à produção de alimentos no Brasil? Então, o cloranfenicol e os nitrofuranos. Então, é a IN 9 de 2003 que proíbe essa utilização. Sem dúvida nenhuma, aqui outra legislação que eu peço muita atenção de vocês nesse processo, que eu também, em tela cheia, eu gostaria de fazer esse destaque, que é a Instrução Normativa número 55 de 2011. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque houve uma mudança muito importante nessa legislação a partir dessa data. Porque desde 2001 existia uma outra legislação que já foi revogada, que era a Instrução Normativa número 10 de 2001, que ela proibia por completo a utilização de anabolizantes ou qualquer outra substância de ação anabolizante em animais destinados à produção de alimentos, né, com enfoque em bovinos de abate. Mas essa IN 55/2011, ela traz uma mudança muito importante. Por quê? Porque ela permite a utilização de um grupo de substâncias que é conhecido como os beta-agonistas. Ou seja, então aqui existe um pulo do gato importante que vocês precisam prestar atenção. Então seria errado você, numa pergunta do concurso, falar que é proibido no Brasil a utilização de anabolizantes ou qualquer outra substância com ação anabolizante. Isso está errado. E com muita certeza, muitos candidatos que não estão fazendo aqui esse curso têm uma chance enorme de errar. Então, não esqueçam dessa questão. A IN 55/2011, ela proíbe a utilização de anabolizantes, mas ela permite a utilização de um grupo de substâncias que é conhecido como os beta-agonistas, que eu chamo a atenção para vocês de 2 beta-agonistas que são hoje aprovados pelo Ministério da Agricultura para utilização em bovinos, que seria a ractopamina
e que seria uma outra substância chamada de zilpaterol. Então, não esqueçam dessa questão, porque fatalmente é uma pergunta que pode vir a cair no concurso. Outra legislação importante é a Instrução Normativa número 26/2009, porque ela proíbe a utilização de alguns antimicrobianos, que são os anfenicóis, tetraciclinas, os beta-lactâmicos, utilizados de forma sistêmica. Ou seja, então essas substâncias só podem ser utilizadas para fins terapêuticos e não como uma ação preventiva, como aditivos zootécnicos, como melhoradores de performance. Então, essas substâncias só podem ser usadas para tratamento de animais, não podem ser utilizados como aditivos melhoradores de performance. Outras legislações importantes, a do Códex Alimentários, que é a CAC-GL 71/2009, ela se constitui na base internacional que o Ministério da Agricultura utiliza na estruturação do PNCRC e de todos os procedimentos que nós vamos ver a seguir relacionados ao subprograma de monitoramento, subprograma de investigação, como se define um plano amostral de um programa, enfim, todos os detalhes que são definidos na IN 42 são provenientes desse documento, que é o CAC-GL 71/2009. O Plano de Controle de Resíduos no Brasil, ele utiliza os limites de referência, ou seja, os LMRs, os limites máximos de resíduos, que são também recomendados pelo Códex Alimentários, e a sua última atualização trata deste documento, que é o CAC-MRL 2 de 2017. Aqui também uma outra questão importante, que é o Decreto 8448, que ele altera o anexo do Decreto 533, que diz respeito à questão do registro de produtos de uso veterinário. Então, turma, dando continuidade à nossa discussão na apresentação das legislações, nós vamos falar agora da Portaria 396/2009, que ela estabelece as responsabilidades lá dentro do Ministério da Agricultura de todas as áreas que trabalham com o PNCRC quando uma não conformidade ela é detectada. Ou seja, quando é iniciado o subprograma de investigação, cada um dos departamentos tem ações que precisam ser realizadas, e essas ações elas são bem definidas nessa Portaria 396. Uma outra legislação importante é a Instrução Normativa número 11, que ela proíbe a utilização de uma outra substância que é conhecida como olaquindox em animais também destinados à produção de alimentos. Então, é proibida a utilização de olaquindox em animais destinados à produção de alimentos. Uma outra substância que também é de uso proibido é a substância conhecida como carbadox, e a proibição do uso dessa substância se dá por meio da Instrução Normativa número 35 de 2005. E aqui em tela cheia também eu gostaria de destacar uma legislação de extrema importância, né, na área de inspeção de produtos de origem animal e também, por consequência, com o Plano de Controle de Resíduos, que é o Decreto 5741 de 2006. Sem dúvida nenhuma, na atualidade, essa é a principal legislação que eu chamo a atenção para vocês, que utilizem o tempo de vocês para poder ler com bastante cuidado, com bastante carinho, leia 1, 2, 3, 4 vezes, quantas sejam necessárias, para que vocês possam entender o que é o SUASA, ou seja, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Na atualidade, o governo federal tem se repaginado, tem reestruturado todo o seu marco regulatório, todas as suas legislações, para que a gente possa o quê? Trabalhar num novo contexto, numa nova atmosfera,
onde os procedimentos de inspeção e mesmo os procedimentos do dia a dia dentro de uma indústria, na fazenda, no processamento de alimentos, então tudo isso está sendo repaginado e muito se dá por conta dessa legislação que é o Decreto 5741. E muita gente não teve a oportunidade de fazer a leitura desse documento. E vocês podem ver um documento do ano de 2006. E só hoje as pessoas começam a se atentar para a existência dessa legislação. Então eu vou pedir muita atenção, muito carinho, para que no momento adequado vocês possam ler essa legislação com bastante critério. Então, nós acabamos esse primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso cronograma de aulas. Obrigado, até lá.